Bate-papo Novo Tempo. Mais uma vez, muito bom dia para você que já está aí esperando começar o nosso programa. Eu estou aqui com a minha máscara, né? Vou tirar ela, que não tem jeito. Temos que estar sempre protegidos, sempre entra alguém aqui. Mas ele já está sem máscara, porque ele está bem isolado ali na casinha dele. Mas num lugar agora bonito aí, meu amigo Haroldo Melo, tô vendo aí, rapaz, olha, essa sua sala de estudo, a sua mini biblioteca, mas assim de gente grande, rapaz, tudo bem? Tudo bem, aqui agora é a biblioteca, é o escritório e o estúdio da Novo Tempo. Amém. Tá certo. Haroldo Melo, prazer ter você novamente aqui com a gente. Eu sei que tem muitos amigos que nos acompanham agora, né, que estão aí ouvindo a rádio pelo aplicativo, pela internet, pelo site. E a gente está falando aqui desde o início do mês de agosto que a série é voltada para os pais, né? E já aprendemos aí, Exatamente. só não aprendemos ainda a trocar fralda, mas o resto nós já aprendemos, Haroldo. Você está ensinando tudo para a gente. Que bom, né? Dizem que para poder trocar fralda não tem muita teoria, né? É na prática mesmo, né? E É na prática, tem que é. sentir o cheiro também, né? Também tem que sentir o cheiro. Haroldo, vamos lá. O assunto de hoje é sono. Mas, de novo, hoje você vai ensinar algumas coisas, alguns pormenores sobre o sono, né? A gente Do falou já de sono, exatamente. soneca, falamos... Qual é a importância deste sono, Uhum. né? Como é que o bebê se sente com este momento? Para ele é um momento extraordinário. Para nós é um acontecimento normal e tudo, Uhum. mas para o bebê não. A gente falou O até na bebê, semana passada, Haroldo, dos benefícios do sono, né? Para a criança, ela se desenvolver, o crescimento dela é no sono que ela cresce, né? Muita coisa vai se formando ali, né? Vai se desenvolvendo. Mas a gente vai falar hoje sobre a importância do sono e outros aspectos também. Mas o é, texto que você tem aí para a gente, qual é? Texto bíblico. olha, eu tenho dois textos bíblicos, um no Antigo e um no Novo Testamento. O Novo está em Salmo 3,5, que diz assim: Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. E esse texto deve ser o objetivo dos pais, não ele deitar e pegar no sono, mas fazer o bebê deitar e pegar no sono, É um né? desafio, hein? Pois é um grande desafio, mas nós vamos saber como. E o outro está em Jeremias, né? Que é o processo pós-sono, quando o bebê acorda, né? Jeremias diz assim: Nisto acordei e olhei ao redor e o meu sono tinha sido doce. Esse deve ser o sentimento do bebê quando ele acorda, né? Que ele acorda, ele deve ter esse sentimento assim gostoso, que ele dormiu, repousou, cresceu, se alimentou e tudo mais. Então, ele tem que deitar e pegar no sono. E quando acordar, ele tem que ter esse sentimento de que o sono dele foi muito gostoso. Agora, Agora, veja. eu queria que você falasse aqui sobre a questão da respiração. Respiração tem alguma coisa aí a ver com sono? Tem. Ela acalma os nervos, ela estimula o apetite, melhora a digestão, conduz a um sono profundo e restaurador. Agora, como é que o pai vai cuidar da respiração do bebê para ele ter esse sono profundo e restaurador? Pois é. Ele tem que estar de olho na mucosa nasal do bebê, se está entupindo o nariz, se não está, se ele está respirando bem, se está livre para respirar, para não ficar, né, com aquela puxada pesada de respiração, se está leve a respiração do bebê. Então, ele tendo essa boa respiração, o sono é profundo e restaurador. Quando o bebê tem alguma coisa no nariz que não lhe dá uma boa respiração, o sono dele não fica legal, né? É Não certo. fica. Porque é durante o sono que acontece a construção do corpo, né? Uhum. E o sono tem que ser regular, tem que ser abundante para que o bebê possa se desenvolver e crescer e se tornar forte, alegre, né? E tem que ter um descanso regular
para que ele possa ter toda essa doçura do sono quando ele acordar. Por isso é importante os pais, como você falou, estarem sempre olhando para a criança enquanto ela dorme, para ver se tem alguma coisa acontecendo ali. Agora, vamos pensar antes da criança ir para a cama, né? A questão do ambiente ali. Como é que você pode analisar a questão do ambiente? Porque hoje em dia tem muita gente que, infelizmente, Haroldo, é o teu caso também, que eu sei que você mora num prédio, né? Tem muito barulho nas grandes cidades, né? E às vezes a gente não tem muito cuidado, né? E acaba tendo um barulho ali que acaba interferindo. E a gente diz assim, fazer o quê? Tem que ser assim mesmo. Mas não é bem assim, né? A questão do barulho não pode ser um problema para a criança. Eu tenho que resolver Não, isso aí. essa crença de que ele tem que se acostumar com o barulho da casa, isso é uma crença. Uhum. Mas para o bebê, isso não é uma crença, isso é um fator determinante de saúde para o bebê. Ele, desde pequenino, ele sabe o que quer, mas ele não sabe falar e não sabe pedir. O que ele faz? Ele chora, ele se irrita, ele tem uma incomodação, ele se movimenta e tudo mais. Então, ele tem que também saber fazer a leitura desse momento do bebê, né? Agora, veja, se mora num lugar bem barulhento, tem isopor de 5 a 10 centímetros, que o pai pode fazer uma adaptação para colocar na janela de casa, por exemplo, para isolar um pouco o barulho e fechar a porta do bebê, para que ele não fique tão... Eu vi isso numa casa em Breves, e eu perguntei, escuta, por que tem essas placas de isopor na janela? Isso é para não fazer barulho aqui, para o pessoal poder dormir bem. Eu digo, que coisa interessante, né? E ele, desde pequenino, agora a gente tem que pensar o seguinte, como é que era o bebê no útero da mãe? Era cheio de barulho? Não. Ele tinha o seu momento lá de silêncio para dormir, a mesma coisa. Então, cuidado com a luminosidade, com a temperatura, o silêncio, né? Isso tem que ser tanto para a soneca da tarde como para o sono da noite. Tudo isso tem que ter... O ambiente do sono tem que ser muito parecido com o ambiente do útero da mãe, para que o bebê se sinta naquele ambiente para dormir, para repousar, para que ele tenha realmente um doce sono, como nós vimos no verso de Jeremias. Haroldo, é interessante aí, tem muitas empresas que trabalham com essa questão de isolamento acústico, né? Então, seria interessante você que está se programando para ter um bebê, você tentar, no quarto da criança, fazer esses ajustes aí para que a criança possa dormir direitinho, né? Exatamente. Eu e você, com certeza, já fomos aí em hotéis que ficam nas grandes cidades e eles ali têm todo um tratamento para que você não tenha alguma interrupção aí no teu sono. Você fecha ali a janela e fica um silêncio total. A mesma coisa você pode fazer para que seu bebê possa dormir. E aí vamos falar um pouquinho sobre a questão da luminosidade. Haroldo, como é que é a questão aí? Pode ficar com aquela luz forte lá, a criança que se vira? Não. Veja bem, dentro do quarto do bebê tem que ter um abajurzinho com aquela luz mínima possível, né? Para que a criança possa dormir. Veja bem, a nossa mente ela só consegue dormir na escuridão. Ela só consegue repousar na escuridão. Então, essa luzinha de bebê é aquela luzinha assim, bem mesmo suave ao extremo da suavidade, só para não ficar uma escuridão total, mas bem suave para que o bebê possa dormir e descansar. Ok, tem uma ouvinte aqui, não sei se você poderia ajudá-la aqui, de repente. Ela está perguntando aqui o seguinte, quando a criança se espreme toda, o que pode ser? Você sabe aí? Como? Quando a criança se espreme toda, fica se espremendo, o que fazer? Não sei se na hora do sono, né? Olha, pode ser algum tipo de cólica. Ah, é verdade. Se ela se espreme
e fica com aquele tensionamento no corpinho, ela pode estar passando por algum tipo de cólica. Pode ser de gases e pode ser também de cólica de evacuação, porque às vezes a criança, por incrível que pareça, ela tem problema para ter a evacuação e às vezes isso dá cólica. Na maioria das vezes é por questão de gases, que ela passa por esse tensionamento, que ela se comprime e tudo mais. Aí é fácil, você pega o bebê, põe ele deitado de bruço na sua mão, põe a barriguinha bem na mão e começa a fazer uma massagem, porque se for gases, vai sair tudinho. E prepara o nariz, hein? Prepara o nariz. Com certeza. Bom, falei do escuro aí. E a questão da temperatura, o Haroldo? A questão da temperatura. Temperatura. Se nós estamos num período muito quente, o nosso corpo dentro ele trabalha mais ou menos entre 35 e 36 graus, não é? Então, dentro do quarto, se você tem ar-condicionado, quebre só aquele calor pesado, mas não vá fazer ficar um gelo. Claro. Regule a temperatura para ela ficar ambiente suave, gostoso para o bebê, também não ficar incomodado com calor, com sudorese, né? E ter muito cuidado com isso aí. E fique sempre de olho na criança, né, Haroldo? Porque se a criança começa a se manifestar ali, tem algo errado, né? Exatamente. Está muito frio, está muito quente, a criança vai acabar falando. Vamos falar aqui sobre as associações ao sono, alguns cuidados aí. Quais são aí que você quer destacar para a gente? Essas associações, às vezes, são uma armadilha. Você quer ver uma armadilha 99% praticada pela raça humana? É dar mamadeira na hora do menino dormir. Aí pode ser um problema também da Maria ali que mandou para a gente, né? Pois é. Deixando a criança dormir com o estômago muito cheio, vai dar gases na criança também. Também. Então, veja bem, qual é a leitura do bebê? Ele pensa o seguinte: cara, eu não estou com fome, minha barriga está bem alimentada, mas para eu dormir eu tenho que, infelizmente, tomar essa mamada. Entendeu? Ai, ai, ai. Então, o que é o ideal? Faça com que o horário dessa mamada fique longe da hora de dormir. Agora, eu vou te dizer que isso é um fator importante de hábito, de associar com o sono da criança, que quando a gente fica adulto, às vezes, para a gente dormir, tem que estar rondando a geladeira para comer alguma coisa para ir dormir. Da onde vem isso? Exatamente desse momento aí, da mamada para poder dormir. Eu não sei quem foi que criou essa situação de que a criança precisa mamar para dormir. Ela, no ventre, ela não mamava para dormir. Quando dava a hora do soninho, ela dormia, né? E não tinha esse ritual de estar comendo para dormir, porque o organismo ele tem os seus períodos, né, de sono e de alimentação. E quando a criança está longe do útero aí por uma semana, a gente tem que observar bem esse ritmo uterino com a criança, para ela poder ter uma saúde boa e não ficar fazendo essa associação, que isso aí é difícil, viu? Haroldo, difícil. Alguém pode estar dizendo assim, mas Haroldo, meu filho começa de noite aí, de madrugada, chorar com fome. Como é que eu faço aí? Vou dar de mamar ou não vou dar de mamar? Não, aí é uma outra história. Essa mamada da noite, né, é uma habitualidade que, infelizmente, ficou em nosso meio humano, né, para criança que mama 22 horas, 23 horas. É uma habitualidade que, infelizmente, ficou aí na raça humana para a criança, né? Não deveria ser isto aí. Ela deveria mamar antes de dormir e ter uma noite tranquila de sono sem precisar mamar.
mas a gente cria esse hábito e esse hábito vai pelo tempo afora, né? Então, será que o ideal aí, não sei, você que tem muita experiência já com crianças, né? Teve vários filhos, tem vários filhos, seria então ideal dar mamar pouco, né? E deixar a criança ainda um pouquinho sentadinha e só depois deixar a criança dormir? Seria isso? Ela tem que mamar, você faz aquele processo do arroto, põe ela no ombro, tapinha nas costas para ela arrotar. Aquilo ali, quando é feito suave, à noite, já vai dando aquela, digamos assim, uma associação que dali ela já vai dormir. Não é bom, Uhum. porque no útero, para ela dormir, ninguém bate no bumbum dela, ninguém bate na costinha dela, ninguém dá mamadeira para ela, ninguém embala carrinho para frente e para trás, ninguém embala rede nenhuma. No útero, ela se acomoda dentro do útero e dorme. Eu não sei quem criou essas, né, habitualidades no meio do povo, que depois que o nenê nasce para dormir, tem que botar no carrinho e ficar empurrando para trás. Tem que botar no braço e ficar sacudindo. Tem que botar na rede e embalar. Ora, no útero, a criança não precisa disso, ela deita e dorme. Então, essa associação, ela depois vai dar muito trabalho para tirar, porque a criança ela vai se acostumar com isto e acabou. Ou seja, você está querendo dizer que são associações ruins, nós não deveríamos fazer esse tipo de coisa e ficar balançando o carrinho, dando mamar para a criança para que ela possa querer ir dormir. Isso Exato. nada ajuda, né? E vai só É, viciar a criança no futuro. Vai querer que sempre você fique ali balançando o carrinho para que ela possa dormir. Então, qual seria, Haroldo, a sua sugestão de forma adequada, né? Para que a criança possa se preparar para dormir. Tem algumas coisas, alguns rituais que a gente pode fazer benéficos que a criança possa entender que agora sim é hora dela dormir, para ela não ficar fazendo sim, pirraça. Vamos lá, sim, então. tem sim, tem sim. O ritual tem que ter uma sequência de atividade que produz o adormecer. No Uhum. caso da soneca, faça um ritual breve, né? Mas que deve trazer esse relaxamento para a criança dormir. Por exemplo, ritual do sono. Põe o bebê no berço, apaga a luz, reduz a luminosidade, canta uma breve cançãozinha de niná ou conte uma história. O ideal é você contar história para o bebê, para ele ir criando na mentezinha dele aquela segmentação da conversa, para ela ir Uhum. começando a estruturar o processo da conversa. Então, é isso. Agora, Haroldo, Agora, veja. não você falou de cantar algumas musiquinhas, mas por favor, não vamos cantar aquela assim, nana, neném, que a cuca vai pegar. Essa não dá, né? Boi, 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 boi da cara preta, pega Essa não esta dá. criança que tem medo de careta. Quer dizer, já infunde o medo na É, pessoa, não né? dá. Mas olha, tem um ritual noturno muito interessante, né? Hum. E que é um momento assim de muita conexão para o bebê. Um banho, se Uhum. está no frio, um banho morno, se está no calor, um banho de água temperada, Boa. a escovação dos dentes quando já tem os dentinhos, quando não, já tem um equipamento que passa na gengiva para limpar a gengivinha, vestir um pijaminha nele, né? Não importa a idade, se é recém-nascido ou já tem meses, vestir um pijaminha nele, uma pequena massagem, Hum, aquela que eu falei, põe uhum. na palma da mão, faz uma massagem na barriguinha dele, põe ele deitadinho de bruço, uma massagem na coluna vertebral dele para ele relaxar. Conte uma historinha, por mais que ele não entenda, mas só o fato de estar ouvindo a voz do papai, né? Ou da mamãe, isso para ele relaxa. É muito amore, né? Que é uma expressão italiana, muito amore. Amore à vontade para o seu bebê. E o fato importante, ele pode até nem entender nada, mas faça uma oração para Jesus. Não precisa ser aquela oração
né, de minutos. Basta você dizer assim para ele entender que é uma oração. Senhor Jesus, cuide deste bebê que vai dormir. Amém. Ele vai entendendo que esta fala é alguma coisa diferente de todas as outras falas, tem alguma coisa especial. Ele vai começando a prestar atenção nisso. Verdade, Haroldo. Estamos aí encerrando, né? E você ia dar uns destaques interessantes, que é dar atenção para o bebê nessa hora, né? Deixa de lado o celular, se desliga das outras coisas e fique com o seu bebê nessa horinha, não é isso? Exatamente, porque, veja, a maior riqueza que você tem é seu bebê. Os bens materiais são importantíssimos em nossa vida, mas veja, uma criança e os bens materiais, a criança ela é o principado da nossa vida, né? Eles têm que se sentir conectados, eles têm que se sentir pertencentes àquela família. Então, esqueça o resto das coisas quando você tiver com seu bebê. Papai, esqueça o estresse do dia, deixa atrás da porta, sei lá, põe na garagem, arruma um saco quando chegar e diz, ó, estresse, fica aqui agora, amarra a boca do saco, deixa lá e entre com aquela vontade de estar com o bebê e participando com ele, para ele se sentir pertencente à família. Porque, veja bem, tem bebê que só se sente pertencente à família quando é ir para médico, porque ele vai para o colo da mamãe ou do papai, e o resto ele está ali. Tá certo, Haroldo. Muito obrigado. Nosso tempo aí já se esgotou. Já temos aí o assunto da semana que vem? Já, o próximo programa, nós vamos conhecer quais são as necessidades da criança. E esse programa ele vai ser dividido para que a gente possa entender muito bem qual é a necessidade da criança. Tá legal, me passa aí o seu contato para quem quiser te chamar para fazer palestras pelo Zoom. 98456-1312. Tá muito fácil esse número aí, gente. DDD 91, tá? 98456-1312. É só falar com o Haroldo aí, que ele, com muito carinho, com muito prazer, estará aí fazendo palestras na sua igreja. Você que tem encontros aí pelo Zoom, aproveitando aí essa época, né, de pandemia. É só avisar os nossos amigos que todo domingo à noite, às 18h20, nós estamos com um consultório de família na Igreja do Marco, sendo veiculado para quem quiser assistir. 18h20, consultório de família. Lá no YouTube da igreja, é isso, né? É, no YouTube da Igreja do Marco. Então você coloca... Pode assim... assistir que nós estamos lá fazendo uma série sobre família. 18h20, 6h20 da noite, horário de Brasília. Até 18h45. Maravilha, Haroldo. Meu amigo, obrigado pelos seus ensinos aí, viu? Obrigado pela sua experiência, por dividir com a gente. Que Deus te abençoe, tá? Deus nos abençoe e abençoe os nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo, que cada um possa ter condições de fazer o seu bebê ter um sono doce e suave. Tá certo, Haroldo. Tchau, tchau.